volta com o programa Hora Econômica, iniciando o nosso quadro Tempo de Leitura. Tempo de Leitura de hoje, apresentamos um livro interessante, de suspense, policial, 6 Suspeitos. Esse autor, Vikas Charup, ele foi aquele que escreveu sobre Sua Resposta Vale $1 bilhão. Esse livro fará você entrar na história para descobrir quem é o suspeito. Não deixe de comprar esse livro, você poderá encontrá-lo nas principais livrarias da internet. Vale a pena ler esse livro. Voltando ao nosso quadro de entrevistas, estamos com a segunda convidada de hoje, a doutora Letícia Matrac, nutricionista, que irá falar sobre os problemas do verão, alimentação, problema das viroses que estão acontecendo. Boa noite, doutora Letícia. Boa noite. É um prazer recebê-la em nosso programa. Prazer é todo meu. Bom, eu gostaria de saber, doutora, nós estamos aí vendo um verão com altas temperaturas, né? Sem falar aí no problema da virose que pegou o Brasil inteiro praticamente, crianças, adultos num quadro de vômitos, diarreias, enfim, né? Desidratando quase todo mundo. Os hospitais estão abarrotados de gente e você, como nutricionista, poderia passar para o nosso telespectador o problema da alimentação, o que deve se fazer, como é que deve se prevenir, os cuidados também de higiene, essas coisas todas. Gostaria de saber o que você tem para falar para a gente. Vale ressaltar que nessa época do ano, o índice de procura no hospital aumentou em cerca de 40% realmente por causa das viroses. Apesar do calor, algumas pessoas tomarem cuidado, mas infelizmente ainda tem muita gente que não tem noção do que é higiene. Então é bom a gente lembrar que essa virose ela é comum nessa época de verão, principalmente quando vem uma população maior para as praias, e aí a gente tem que tomar cuidado, principalmente com a higienização, lavar as mãos, isso é muito importante, assim como a gripe, né? O vírus se propaga com as mãos, então a gente tem que lavar as mãos, tomar cuidado com os alimentos que você consome em praia, em restaurante, ver se a higienização do restaurante ou até dos quiosques estão de uma maneira adequada, que aí você consegue evitar realmente essa virose. Doutora, uma pergunta. O problema da água de coco, a gente vê muita água de coco na praia, esses carrinhos de água de coco, existe algum risco de contaminação? Porque a gente vê muita coisa falando de higienização, de tal. E como é que funciona isso? Tem algum risco? Tem sim. Na verdade, o que a gente costuma alertar? Que se a gente for olhar de uma maneira crítica, o facão que se corta o coco não é higienizado. Gostaria de saber a sua opinião, sua colocação sobre o problema pós-virose, né? Aquelas pessoas que se contaminaram, que ficaram desidratadas, né? Como é que ela deve se voltar novamente à alimentação, se ela deve voltar à alimentação normalmente, ou se deve ter uma alimentação mais moderada, mais leve, né? Tem a virose, que é por vírus, que é o que nós estamos falando. Tem a diarreia causada por bactérias. Então, a salmonela é a campeã, né? Que normalmente por uso de maionese, que é o campeão realmente quando não está condicionado de uma maneira correta. E tem o rotavírus. Então, são 3 tipos de infecções diferentes, causadas diarreia e vômitos, com sintomas semelhantes. No caso da virose, na verdade, nos 3 casos a alimentação tem que ser branda, não pode conter alimentos gordurosos, porque vai aumentar mais ainda a diarreia. Leite e derivados devem ser cortados da alimentação. Evitar, de uma maneira geral, fritura, e aí entrar com alimentos que a gente chama que são alimentos constipantes. Então seria a maçã, um arroz, a cenoura, um peitinho de frango, sempre com o mínimo de óleo possível. Isso pós a diarreia, pós a infecção. A infecção. E hidratação. Então é água de coco, mas aí seria uma água de coco. Por isso que eu te perguntei da água de coco. Hidratação oral, então fazer aquele soro caseiro oral, que é com sal, e hidratar. Aí no caso, para prevenção, né? Então a prevenção seria, primeiro, higiene. Lave as mãos. Nós passamos por uma epidemia aí de gripe suína. E aí, na verdade, as pessoas têm que ter consciência realmente disso e
E lavar as mãos, além disso, é a alimentação, saber onde se alimentar mesmo. E para manter o organismo fortalecido é sempre a alimentação com bastante verduras, frutas, legumes, que aí você tem bastante vitaminas, minerais. Ter um prato colorido, né? Comer peixe de boa procedência, que tenha bastante ômega 3. Nós temos aí um peixe que é muito bom e um custo mais baixo, que seria a cavala, a sardinha, que aí ele é rico em ômega 3 e aumenta aí a questão da imunidade, né? Mas aí seria moqueca ou frito? Fritura deve ser evitada. Evitado, né? Cozido. Assado também, né? Assado, cozido, exatamente. E de uma maneira geral, assim, grãos integrais, evitar pão branco, preferir pão integral, evitar mais farinha branca, tudo que for usar de farináceo seria mais interessante integral. Em todos os integrais? De preferência. Ok. Bom, e a população infantil? No caso eu tive no hospital agora recentemente, que minha filha teve também esse problema, e eu fiquei assustado com a quantidade de crianças que estavam contaminadas. De crianças de 2 anos, de 4 anos, de 5 anos. Como é que essas mães devem fazer essa alimentação? Que criança é mais difícil, né? Para você fazer uma alimentação já para o adulto é mais fácil, sem comer isso, aquilo. E a criança, o que a mãe tem que fazer? Primeiro que assim, a criança ela se desidrata de uma maneira mais rápida, né? Principalmente naquela faixa etária de 2 aos 3 anos de idade. E aí, o sinal de sede, eu gosto de lembrar isso, já quando a criança fala que está com sede, ela já está desidratada. Então, a mãe tem que ter esse cuidado de estar hidratando essa criança mesmo sem ela pedir a água, né? Então, com suco, com água de coco, com água mesmo. E aí, tomar o cuidado de... A criança gosta muito de estar pegando em tudo e pega e coloca a mão na boca. Exatamente. Então, sempre também está lavando as mãos. E a alimentação da criança também deve tomar mais cuidado ainda. Então, a higienização para a criança é muito mais cuidadosa do que até para o próprio adulto. Ok. Doutora Letícia, e como é que está esse negócio, a gente está escutando muito no jornal, revista, o personal, como é que é? Personal Diet. Como é que funciona isso? Então, o personal diet é muito interessante porque, assim, é a maneira melhor, vamos dizer assim, é uma maneira melhor da pessoa se reeducar na questão alimentar sem ficar muito enjoado da alimentação. Então, o personal diet, é um nutricionista que vai à casa da pessoa. Então, ele vai organizar a parte de geladeira, a questão de como comprar os alimentos, explicar para a pessoa que trabalha na cozinha a questão de higiene, como preparar. Vai lá em loco mesmo, vai estar lá junto. Tá junto. Uhum. E passa as receitas, né? Então, é feito um cardápio diário, de segunda a segunda, com receitas, o que vai tomar no café da manhã, na colação, no almoço. Legal. E aí todos com receita. E essas receitas são variadas, que normalmente não se repete, pelo menos durante 1 mês, 2 meses, essas receitas acabam não se repetindo. Okay. Então aí acaba priorizando também a família de uma maneira geral. Criança, quem está na família, né? O contexto todo. O que a pessoa prefere e faz um cardápio mais saudável e bem... E acompanha também, né? E acompanha, okay. Claro. Se o telespectador quiser saber mais alguma informação, qual seria o seu telefone, doutora? Eu vou passar meu celular, que é mais fácil de contactar, que é o 8143-9014. Então, se o telespectador quiser saber mais informações sobre o personal diet, para fazer a sua... Às vezes o cara não tem tempo, a esposa não tem tempo para fazer lá o seu cardápio, para acompanhar e ver o que vai fazer. Doutora Letícia aqui, pode ligar para a doutora Letícia, que ela está aí à disposição para dar uma maior orientação, ok? Letícia, foi muito boa a sua entrevista aqui, aceitado o nosso convite, para falar desse tema aí que está preocupando todo mundo, e esperamos ter uma nova oportunidade. Obrigada. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Bom, estamos chegando ao final do nosso programa Hora Econômica, mas antes não esqueça de mandar mensagens, sugestões, porque é importante sabermos como está sendo levado o programa, como está chegando esse programa, os entrevistados e etc. Nosso e-mail é horaeconomica@yahoo.com.br. Um bom final de semana, sem virose. Boa noite.